Olá, amigos ouvintes da Rádio Princesa do Sul 87,9. Muito bem, dando sequência a essa série de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Varginha. Hoje, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nos estúdios da Rádio Princesa do Sul, o vereador Rogério Bueno. Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, Odair. Bom dia também a todos os ouvintes aqui da Rádio Princesa. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, comunicando com você e com todos os seus ouvintes. Muito bem, o prazer é tudo nosso. Rogério, lembrando que todos os dias nós estamos entrevistando um vereador da Câmara Municipal de Varginha e está aí para o internauta também curtir no blog do Madeira pela internet. E esta entrevista vai ao ar hoje, a partir das 15 horas, na Rádio Princesa do Sul 87,9. E vamos aí dar início a essa entrevista. Eu gostaria de saber do vereador Rogério Bueno, qual o partido? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou filiado ao PT. E aproveito aqui também já de início, Odair, para parabenizar você, parabenizar a Rádio Princesa, por essa iniciativa de entrevistar os vereadores. É uma ação importante, porque isso dá oportunidade para que muitas pessoas, que são aqueles seus ouvintes aqui da Rádio Princesa, e também são aqueles usuários da internet, aí dos mecanismos de comunicação da internet, onde as pessoas poderão ter acesso a essas informações no YouTube, no Facebook e outros meios de comunicação, como o blog do Madeira também está replicando essas entrevistas lá. É uma forma também de dar publicidade para a população e também tem um caráter formativo de dar condições para que a população ela tenha um mecanismo de conhecer quem são os vereadores e também ouvir um pouco as propostas de cada um. Então, quero já de início parabenizá-lo por essa iniciativa. Muito bem, eu até quero aproveitar também, agradecer aos internautas e aos ouvintes da Rádio Princesa do Sul 87,9 que têm acompanhado aí todas as entrevistas, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 15 horas. Bem, Rogério, eu te perguntei aí qual o partido, você me respondeu, é o PT. E por que o PT, Rogério? Eu tenho uma formação básica em movimento religioso, tanto na questão da Pastoral da Juventude, que é muito ligada às antigas comunidades eclesiais de base, que hoje, na verdade, ainda elas têm uma atuação, mas com menos força do que tinha na década de 80, mais ou menos, e também participo da Renovação Carismática Católica. O PT ele tem uma ligação muito forte nas suas origens com os movimentos religiosos. Muitos desses movimentos, e principalmente das comunidades eclesiais de base, que eram movimentos de organização social, de organização popular e de lutas por direitos dentro da sociedade, dentro do nosso país, principalmente dentro do contexto que nós vivíamos aqui de uma ditadura militar, onde nós não tínhamos a liberdade de expressão, onde nós tínhamos aí um Estado autoritário. As comunidades eclesiais de base e essa ala da igreja, que é uma ala mais avançada, mais progressista, ela esteve muito ligada às origens do PT, com várias lideranças religiosas aí envolvidas, como Frei Beto, como Dom Paulo Evaristo Arnes e tantas outras grandes expressões da Igreja Católica aí. E eu acho que um pouco também por conta dessa minha história de ser uma pessoa que, na verdade, comecei uma vida, uma vivência, uma militância dentro, primeiramente, da igreja, através dos movimentos da Pastoral da Juventude, e como eu disse, depois da Renovação Carismática, acabou me dando uma afinidade muito grande com as ideias do PT, que é um partido que possui uma ideologia de um trabalho social, de um trabalho que vise diminuir as desigualdades sociais que nós ainda percebemos no nosso país. Nós ainda temos no nosso país muitas pessoas que precisam sair da situação, às vezes, de subhabitação, são pessoas que moram em condições precárias de habitação. Nós precisamos ainda avançar na questão de melhorar as condições de saúde de muitas pessoas que não têm acesso adequado à saúde. Nós precisamos melhorar a questão do acesso também à alimentação. No nosso país ainda existem pessoas que dependem ainda de ações de caridade para poder ter o pão de cada dia na sua mesa. E o PT ele tem uma linha política que vai deles e o governo para diminuir essas desigualdades sociais e dar mais condições para essas pessoas. Por comungar com essas ideias é que eu estou no Partido dos Trabalhadores. Muito bem, Rogério. O que representa esta renovação na Câmara Municipal de Varginha de Vereadores?
Eu penso, se nós analisarmos dentro de um contexto mais abrangente, a Câmara de Varginha, assim, na minha opinião, e assim, a constatação que a gente chega é que não houve uma grande renovação, porque nós éramos 15 vereadores na legislatura passada. A partir desse ano agora de 2013, nós temos uma composição de 15 vereadores por conta de uma alteração que houve na Constituição Federal, de uma emenda constitucional, que deu a Varginha a condição de estender até 19 vereadores pela quantidade de habitantes que tem o município. Os municípios acima de 120 mil habitantes, dentro de uma determinada faixa, eles podem ir até 19 vereadores. Em Varginha, nós fizemos a opção no mandato passado de restabelecer a composição de 15 vereadores, que era o que a Câmara possuía antes de fazer a redução, com a resolução lá do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 11 vereadores, como eu dizia, nós tínhamos o vereador Verde, que foi candidato a vice-prefeito e foi eleito vice-prefeito, e os demais 10 vereadores candidatos à reeleição. Dos 10 vereadores candidatos à reeleição, nós tivemos 6 vereadores reeleitos, ou seja, 40% da Câmara que não conseguiu se reeleger. Se nós temos, então, uma maioria, mais do que uma maioria de vereadores que foram reeleitos. Então, na verdade, isso demonstra que a renovação da Câmara não foi uma renovação muito grande. Se olharmos nesse aspecto, houve, assim, um acréscimo de vereadores, que aí dá um diferencial, porque dos 11 vereadores, 6 foram reeleitos, e aí nós temos aí 9 vereadores que estão, de alguma forma, agora iniciando o mandato lá na Câmara, que não estavam lá no mandato passado. Então, nós não tivemos, assim, uma grande renovação na Câmara, que, por um lado, demonstra que o trabalho que foi feito pela Câmara anterior foi um trabalho acertado, dentro da postura de cada vereador, dentro do comportamento de cada vereador, e isso foi aprovado pela população, tanto que dos 10 candidatos à reeleição ao Legislativo, 6 foram reeleitos, mais de 50% foram reeleitos. Bem, Rogério, você já quantos mandatos na Câmara? Esse é o meu terceiro mandato. Eu fui eleito pela primeira vez em 2004, foi a primeira vez que eu fui candidato a vereador. Fui eleito. Em 2008 eu fui candidato novamente, fui reeleito, e agora em 2012 eu fui candidato mais uma vez e estou agora iniciando o terceiro mandato aqui na Câmara Municipal, o terceiro mandato consecutivo. Bem, com todo esse conhecimento, Rogério, eu gostaria de saber também, em seu ponto de vista, quais os grandes problemas da cidade e de que forma seria possível resolvê-los. Eu vejo assim que hoje nós em Varginha precisamos de ter uma forte ação na questão da infraestrutura. Eu tenho falado isso em outras oportunidades, que a cidade precisa melhorar muito no aspecto da infraestrutura. Nós temos em Varginha um aeroporto que precisa ampliar, que precisa avançar. Infelizmente, o governo do estado lançou agora um programa que é um programa Proaéreo em sua segunda etapa, e Varginha não estava contemplada na programação de recursos para essa ação do Proaéreo, que destinou recursos para construção de alguns aeroportos aqui na região e para ampliação de outros. Por exemplo, a cidade de Itajubá teve uma destinação lá da ordem de 100 milhões de reais para construir um aeroporto, para fazer um aeroporto que não existe em Itajubá. Caxambu também vai ter investimento, Lavras, Poços de Caldas, Três Corações vai ter investimento, mas infelizmente Varginha ficou de fora dessa programação do governo do estado para esses investimentos. Acho que o aeroporto é importante, na perspectiva de que nós vamos não só dar condições para que as pessoas que querem fazer viagens de lazer, de passeio, tenham a agilidade, tenham a facilidade, mas também ter um polo atrativo para os empresários no município de Varginha, porque o aeroporto em boas condições, operando com várias linhas aéreas, nós também estamos aí no impasse, uma situação de alteração das linhas aéreas, que nós não teremos mais linhas diretas para São Paulo e para Belo Horizonte. Essas linhas terão que passar por Campinas ou então por São João del Rei. É um prejuízo para a cidade. Essa questão, acho que a administração municipal precisa tratar isso com a empresa, que é a Trip, que agora é a Azul, e com a própria ANAC, se for o caso, e o governo federal discutir essa questão, porque isso acaba desestimulando as pessoas de fazerem uso do aeroporto. E também na questão dos empresários, como eu estava dizendo, é importante o aeroporto. Mas outras questões também na ordem da infraestrutura, por quê? Porque uma cidade que possui infraestrutura boa, infraestrutura adequada, ela se torna um polo atrativo de investimento. Então, empresas, quando forem fazer opção por fazer investimentos, se nós oferecermos uma boa estrutura em Varginha,
com certeza essas empresas farão opção por nossa cidade. Varginha é uma cidade que ela tem uma boa estrutura na área da saúde. Nós temos 2 hospitais municipais, embora o hospital regional tenha todo um impasse com a questão do Estado. A maior parte do recurso sempre foi subvencionado pela Prefeitura nesses 12 anos que passaram, e é claro que nós temos a expectativa que isso também continue, porque o hospital sem a ajuda da Prefeitura não tem condição de se manter, porque o governo do Estado ele dá alguma ajuda na área de construção, na área de edificação através do programa PROHOSP, mas na área de custeio ainda é pouco que o governo do Estado faz. Então, depende da Prefeitura. Com certeza, a atual administração, o prefeito Antônio Silva, vai dar sequência também a essas ações. Então, eu penso que nós precisamos ter muito investimento na área da infraestrutura para melhorar a condição de vida das pessoas em Varginha, a qualidade de vida das pessoas, e infraestrutura em diversos aspectos, como eu dizia, do aeroporto, a duplicação do trecho que liga aqui a nossa cidade a Fernão Dias, para que facilite o escoamento também de produção da nossa cidade. A própria estrutura interna da cidade com a questão do trânsito, nós estamos aí com um impasse nessa questão, e também a estrutura também urbanística da cidade, da questão das praças, dos parques, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Na minha opinião, o grande desafio vai nessa linha da questão da infraestrutura, para que a gente possa fazer a cidade continuar avançando. Bem, vereador, qual o primeiro bairro de Varginha o vereador deve estar analisando primeiro suas questões prioritárias? O vereador tem algum conhecimento, tem algum bairro aí que está com essa questão de olhar mais, ter mais prioridades agora nesse início de ano? Então, eu penso o seguinte, a minha atuação, né, como vereador, ela não é uma atuação muito focada em uma determinada região, em um determinado bairro. A minha atuação é uma atuação que eu trabalho na perspectiva de todo o município. Acho que essa é a linha do trabalho que eu faço. Nós temos algumas demandas que são colocadas, por exemplo, umas demandas que são apresentadas do bairro Santa Terezinha, da construção de um espaço esportivo lá dentro do bairro Santa Terezinha, uma quadra. Tem um recurso que já foi destinado por um deputado federal, o deputado Lincoln Portela, para a construção dessa quadra. Nós esperamos que isso seja efetivado para que dê também lá melhores condições para as pessoas, para as crianças lá do bairro Santa Terezinha, poder ter um espaço de esporte, um espaço de lazer, um espaço de convivência, onde as pessoas possam ter um espaço dessa harmonia. Também nós temos aí um recurso destinado pelo deputado federal Odair Cunha para reformas de praças e parques do município. São R$750 mil que já estão garantidos para a Prefeitura de Varginha. Para que a Prefeitura possa receber esse dinheiro, para que ela possa acessar esse dinheiro, é preciso que a Prefeitura elabore os projetos e apresente esses projetos à Caixa Econômica Federal, para que a Caixa libere o dinheiro para a Prefeitura. Então, são recursos para reestruturar, ampliar e melhorar o Parque Centenário, o Parque Padre Vitor, o parque tem um pouco de recurso para o Parque Novo Horizonte e também tem algum recurso destinado para o Parque Boa Vista, onde será, na verdade, implantado o Parque Boa Vista. E também recursos para reformas de praças, como a Praça do Jardim dos Sapos, a Praça Getúlio Vargas e outras praças da cidade. Então, essas ações são ações que vão contemplar diversas regiões da cidade e vão dar condições melhores, como eu dizia, de habitação, de lazer e também de entretenimento para as pessoas nos seus bairros. Então, o bairro Centenário, que esperamos aí esse projeto seja elaborado, seja apresentado e a Caixa libera o recurso, que a Prefeitura consiga realizar essas etapas e acessar esse recurso. O bairro Padre Vitor também será beneficiado, o bairro Novo Horizonte, através desse recurso do Parque Novo Horizonte, e também o Parque Boa Vista, lá o bairro Boa Vista, através desse recurso para o parque. Bem, agora falando de trânsito, eu gostaria de saber também do vereador aqui, em relação a essa mudança do trânsito em Varginha. O vereador está de acordo? Essa mudança de trânsito, ela se iniciou no ano de 2012. E me parece que paralisou, está paralisado até o momento, né? Foram instalados em vários semáforos na cidade, tem um projeto da mudança de avenidas. Como o vereador está vendo aí essa mudança de trânsito? Olha, na verdade, assim, toda mudança, ela tende a gerar uma insegurança nas pessoas, porque, assim, as pessoas, quando pessoas, cidadãos, nós estamos acostumados a viver de uma determinada forma, qualquer mudança, ela gera uma certa instabilidade. E depois, com o passar do tempo, a gente vai perceber que aquela mudança foi boa. É claro que as mudanças às vezes podem ser ruins, mas é preciso que a gente também tenha coragem de fazer algumas mudanças e, se for o caso, voltar atrás para poder corrigir aquilo que não foi acertado.
A questão do trânsito de Varginha já é público e notório, é de conhecimento de todos, que é uma situação que precisa ser mudada, precisa ser mexida no trânsito de Varginha. A cidade não comporta a frota que existe hoje. Nós temos uma frota hoje que está na ordem de 60, 70 mil veículos circulando pelo município de Varginha. Então, a cidade não foi planejada para isso. É claro que isso também demonstra uma situação econômica do país, onde as pessoas têm facilidade de acessar um bem que é almejado por todos, que é ter o seu veículo, que é ter o seu carro, para ter sua comodidade, seu lazer. Eu acho que isso é muito positivo. Agora, nós precisamos também melhorar as estruturas das cidades, e nós aqui em Varginha também nós estamos dentro desse contexto, para que as cidades também possam fluir dentro dessa dinâmica nova de ser uma cidade onde as pessoas têm condição a ter o seu veículo. Então, acho que esse é um sinal de avanço da sociedade, um avanço do país, de um governo que priorizou aí várias ações, que deu condições às pessoas a ascenderem socialmente e adquirir bens como, por exemplo, o carro que nós estamos citando aqui. A questão da mudança do trânsito em Varginha, que foi um projeto que foi feito um levantamento, foi feito um amplo estudo, uma ampla pesquisa, uma empresa de consultoria, que é a mesma empresa que fez, na época, a mudança do trânsito aqui da Rui Barbosa, que também transformou aqui uma mão única, que fez uma mudança no centro aqui também da cidade. A mesma empresa que fez essa mudança há um tempo atrás, na época da gestão do então prefeito Luiz Ribeiro de Almeida, foi feito um processo licitatório, essa empresa ganhou e foi contratada para que ela pudesse também fazer um estudo e uma elaboração de uma proposta de mudança do trânsito para Varginha. Então, uma proposta foi apresentada, a Prefeitura aprovou, é uma questão que é do Executivo, a Prefeitura aprovou, foi apresentado isso também para os vereadores, mas aí é uma competência do Executivo. A Prefeitura aprovou esse projeto e começou-se então a instalação. Com o andar da instalação, houve uma ação do Ministério Público pedindo a paralisação das obras por algumas denúncias que foram feitas de supostas irregularidades no processo. Essa apresentação do Ministério Público, essa ação do Ministério Público foi acatada pelo juiz local. A Prefeitura depois entrou com recurso em Belo Horizonte e conseguiu derrubar essa decisão daqui, da primeira instância de Varginha, do juiz aqui de Varginha. Hoje, então, qual que é a situação? Está judicialmente, legalmente, não há impedimento para que a obra tenha sequência, tenha continuidade. Agora, depende da nova administração analisar, primeiramente, o projeto que foi apresentado, verificar se o que vai dar sequência é aquela proposta, se vai haver alguma adequação e de que forma essa sequência vai ser dada. De fato, o que não pode acontecer é essa obra ficar paralisada, os semáforos que já foram instalados ficarem paralisados, porque daqui a pouco esses semáforos também vão ter que passar por processo de manutenção, por processo de revisão e talvez até em situação até de substituição, e isso só vai encarecendo essa obra. Então, acho que essa decisão, a administração, ela deve estar refletindo, ela deve estar analisando, o prefeito Antônio Silva com a sua equipe deve estar fazendo essa análise, e esperamos que num breve espaço de tempo alguma resposta também seja dada para a população. Olha, nós vamos dar sequência dessa forma, ou nós não vamos dar sequência dessa forma, vamos reformular, vamos fazer de outra forma. Aí é uma decisão que cabe à nova administração, ao Departamento Municipal de Trânsito, à Secretaria de Planejamento, junto com o prefeito atual, para ver que medidas vão ser tomadas. O que é claro e é notório para todos é que precisa ser feita alguma coisa. Ou que dê sequência do projeto que já começou a ser implantado, ou que outro projeto, então, seja elaborado para que o trânsito de Varginha possa sofrer as mudanças, porque hoje é impossível você andar em certas ruas de Varginha de carro mesmo. Às vezes você tem que parar para que quem está vindo do outro lado possa passar e depois você seguir o seu trajeto, porque não dá, às vezes, passar dois carros na mesma rua, pelo fato de que as ruas, em algumas situações, são muito estreitas e a questão de estacionamento de carro também acaba estreitando mais essas ruas. Nós temos uma dificuldade de estacionamento no centro da cidade. Muitas vezes as pessoas têm que rodar 5, 10 minutos no centro para poder conseguir um local para estacionar. Então, é preciso pensar tudo isso e ver como que nós vamos planejar para que o imediato essas situações sejam, se não todas solucionadas, mas que sejam melhoradas, e para o futuro também, que ações nós vamos fazer, de que forma que haja uma programação e um planejamento. Na Câmara Municipal, daí, eu sempre apresentei uma proposta, nos anos anteriores, que até hoje ela não foi efetivada.
é que seja feito um plano diretor para o trânsito em Varginha. O que é o plano diretor? O plano diretor é um projeto que se faz pensando a cidade 10 anos para frente. Então você aí tem ações para o imediato, para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo, na perspectiva de 10 anos. E esse plano diretor ele vai sendo renovado de tempo em tempo para adequar algumas ações. Infelizmente, essa ação ainda não foi implementada. Durante a campanha eleitoral, nós vimos aí que uma das propostas da atual administração era elaborar esse plano diretor. Esperamos que isso seja feito e que assim a gente consiga pensar, porque se nós não tivermos um planejamento pensando lá na frente também, as ações que nós fizermos agora também podem ser ações que depois elas não tenham sustentabilidade. Bem, vereador, conforme você disse aí, daqui uns dias tem que fazer uma revisão em todo esse trabalho, a gente já pode observar que já tem danificação já. Um exemplo, eu vou citar aqui o semáforo, que nem bem entrou em funcionamento ainda, ali próximo à antiga do TRAC, ali, nas proximidades da direcional, você pode ver que ele já danificou, né? Eu não sei se é questão do vento, ele já torceu o poste lá. Também você pode observar alguns lugares foram feitos alguns buracos, né, que estão ali correndo risco das pessoas até caírem. Outros lugares também eles instalaram a base ali com os parafusos, a gente pode observar até aqui mesmo no centro, né? Então esse serviço foi paralisado e já começa a ficar danificado, né? A gente já pode observar essas questões aí, conforme você disse, que daqui a pouco tem que fazer um reparo aí. Cara, é claro que assim, que a gente tem que ter também aqui a sobriedade, a serenidade de entender que nós estamos diante de uma administração que está iniciando um trabalho. E essa questão do trânsito é uma questão que foi estudada aí por mais de ano, por vários meses, pela administração para que iniciasse. Então, nós temos que ter um pouco de tranquilidade de aguardar a posição da atual administração. Com certeza, aí nos próximos 30 dias, 60 dias talvez, a atual administração vai ter uma palavra a dizer a respeito dessa situação do trânsito, porque é uma situação que vai ter que ser resolvida. Não pode ficar sem uma solução, porque senão vai acontecer o que você falou. E outras ações precisam ser feitas, por exemplo, todo esse trecho onde está sendo, porque o projeto prevê a mudança, a questão da semaforização, que tem toda uma nova logística nos semáforos, prevê a questão da sinalização das placas horizontais novas, aliás, as placas verticais novas, são as placas que ficam expostas aí e tal, posteadas, e semaforização horizontal. Para se fazer a semaforização horizontal, vai ser necessário, para que seja bem feito o serviço, que seja feito todo um recapeamento dessa área onde vai ser feita a mudança do trânsito, porque senão você vai lá fazer a sinalização, que é aquela pintura no chão, e daqui a pouco fazer isso em asfalto velho já vai ser um desperdício de dinheiro, e daqui a pouco também o serviço que você fez já vai ter que ser refeito, porque o asfalto que nós temos em Varginha, não só na área central, mas a grande maioria da cidade, é um asfalto que já está há muito tempo aí, e que se não forem feitas ações, na verdade, de um recapeamento geral na cidade, que vai demandar recurso, que vai ter que ser captado fora, porque o município não tem orçamento para poder fazer, vai ter que ser captado ou do governo estadual ou do governo federal, para se fazer uma ampla ação de recapeamento da cidade, de forma que a gente não viva durante os 4 anos seguintes, 5, 6, 10 anos seguintes, na mesma situação que nós estamos vivendo aí há 4, 8, 12 anos para trás, certo? Que é viver correndo atrás para poder conseguir tapar buracos na cidade. E nós sabemos que essa é uma tarefa que dificilmente uma administração vai dar conta de fazer, tapar todos os buracos da cidade. Por isso, no meu ponto de vista, o que tem que ser feito são ações de recapeamentos programados da cidade toda, porque o asfalto que nós temos em Varginha, como eu disse, é um asfalto muito antigo. E esse asfalto, a vida útil dele já está toda comprometida. Além disso, tem toda a questão que várias intervenções de obras da Copasa, principalmente, são feitas e que ajuda também a dificultar a questão de conservação desse asfalto. Então, nós precisamos de uma ação mais ampla aí para que a gente possa ter realmente a tranquilidade em relação a essa questão e não ficar com essa questão aí de viver correndo atrás para tapar buraco durante 4 anos, que infelizmente foi o que aconteceu durante aí esses anos passados. Bem, vereador Rogério Bueno, qual a expectativa do trabalho entre o Poder Executivo e o Legislativo a partir desse ano de 2013?
A expectativa minha é que seja uma expectativa de harmonia e independência. É o que prevê a Constituição Federal, que os poderes eles são harmônicos, porque os poderes têm que trabalhar na perspectiva do interesse da população, não justifica poder executivo e poder legislativo, aqui falando Câmara Municipal e Prefeitura, vereadores e prefeito e vereadores e secretário viverem em conflito, em briga. Eu acho que isso não contribui, isso não faz a cidade avançar, isso é prejudicial para a população de Varginha. Então, a harmonia entre os poderes ela é fundamental, ela é princípio constitucional, ela tem que existir. Mas a independência também é princípio constitucional. Não dá para que a Câmara viva à mercê do Executivo. E também não dá para o Executivo querer sempre, a seus interesses, ao interesse dos seus projetos, passar por cima do Legislativo ou querer fazer um rolo compressor por cima da Câmara Municipal, por cima dos vereadores. Então, a minha expectativa é que haja realmente essa postura de uma política séria, de uma política que seja realmente democrática, sem perseguição de siglas partidárias. Não é porque o PT administrou a cidade durante 12 anos que agora deve-se fazer uma caça às bruxas e querer pegar todos aqueles que são ou que estiveram filiados ou aliados ao PT. Acho que nós não podemos tratar as questões da cidade dessa forma, porque eu acho que isso é diminuir a cidade de Varginha, diminuir os interesses de Varginha. Acho que nós temos que ter a maturidade, temos que ter a altivez de podermos tratar as questões sem colorações partidárias. A disputa partidária é uma disputa que nós temos que fazer no período eleitoral, com as exposições das ideias, com as exposições das propostas. Quem foi eleito não tem o direito de transferir essa disputa para o exercício do mandato, porque transferir essa disputa para o exercício do mandato é prejudicial para a população, é prejudicial para as questões da cidade. Eu acho que os problemas que nós temos na cidade, eles são consideráveis. Para que nós possamos resolvê-los, é preciso que nós estejamos unidos, que nós façamos uma convergência das nossas ações para podermos resolver essas questões. E se nós ficarmos aí com perseguições políticas, com perseguições por questão ideológica, por perseguições porque é desse ou daquele partido, ou porque apoiou esse ou aquele candidato, eu acho que isso não contribui para o avanço da nossa cidade. Bem, vereador, qual será o maior desafio representando aí o povo de nossa cidade? Acho que ter a sintonia afinada com os anseios da população. Acho que isso é fundamental, ter a capacidade de ouvir e perceber as questões que estão afligindo a população de Varginha e, no âmbito do Poder Legislativo, o que for possível, dentro da limitação do poder, transformar essas expectativas em propostas de políticas públicas que possam solucionar esses problemas, e o que não for dentro do âmbito legislativo, fazer chegar ao executivo ou tentar aí as articulações com as esferas do governo estadual ou governo federal através dos interlocutores que nós temos. No meu caso aqui, tem uma interlocução muito próxima com o deputado federal Odair Cunha, que é da base de apoio do governo federal, e a gente pode aí, já temos feito várias ações, vários recursos indo para a cidade e talvez aí algumas outras ações, trazer outros recursos para que a gente possa ajudar a Varginha a continuar avançando. Agora, duas questões, vereador. Em relação à primeira reunião extraordinária já realizada nesse ano de 2013, onde foi discutido e definido dois assuntos. Vamos lá ao primeiro. O primeiro é em relação à verba para o time do Boa. O que o vereador tem a dizer? Então, quando nós discutimos essa questão, até internamente, com a equipe do Boa, com a equipe da administração, o prefeito Antônio Silva estava presente, o vice-prefeito Verde, também o secretário de governo estava presente, com os vereadores, com todos os vereadores, nós pudemos debater, questionar isso amplamente lá com a equipe do Boa Esporte. Eu entendo que a equipe do Boa ela é importante para a Varginha, não só no aspecto de que dá uma opção de lazer para as populações, isso também é importante, que as pessoas que gostam de futebol possam ter essa opção de lazer. E o Boa esse ano vai participar aí de várias competições do nível nacional, da elite do esporte nacional. Então isso é importante porque vai trazer aí grandes jogos, grandes espetáculos para a Varginha. Mas uma outra questão que é importante no meu ponto de vista,
a questão da visibilidade que se dá para a cidade na mídia estadual e nacional. Hoje você liga os canais de esporte semanal, diário aí, dificilmente nós vamos ter uma semana em que Varginha não é citada dentro da mídia estadual e da mídia nacional, por conta do Boa Esporte. Então, assim, um recurso que a Prefeitura autorizou o Boa utilizar para a estrutura do Boa, para uma série de despesas que o Boa venha a ter aqui, eu acho que se fosse pagar isso em mídia de televisão e de rádio nacional, não daria para fazer 1/10 do que nós vamos ter com o Boa. A exposição da mídia também na camiseta do time, que vai aí veiculado nacionalmente através dos canais de pay-per-view, dos canais, em algumas situações até de canal aberto, de alguns jogos, também é uma outra questão que dificilmente nós conseguiríamos fazer. Então, essa questão da projeção do nome da cidade para fora é também importante. Só que nós não podemos ficar só nisso. Uma proposta que eu dei no dia da reunião e que foi acatada pela diretoria do Boa e que foi acatada pela Prefeitura também, é que fosse agregado projetos sociais para o município através da questão do projeto do Boa Esporte. Então, na lei que nós aprovamos na Câmara, existe lá um artigo que diz o seguinte, que uma das obrigações do time, do Boa, é desenvolver projeto social para crianças de 14 a 17 anos, até 1.500 crianças. Então, nós vamos ter aí a oportunidade de fazer uma grande revolução na cidade na questão do esporte, do futebol especificamente, aproveitando essa questão do Boa. E penso que a Prefeitura tem que fazer um planejamento estratégico aproveitando essa situação para que possa alavancar. Por quê? O futebol, ele é uma paixão nacional, todos nós sabemos, nós estamos vivendo aí as vésperas de um contexto de uma Copa do Mundo, Copa das Confederações, enfim, temos várias competições internacionais para acontecer no Brasil. O Brasil está respirando essa questão de Copa do Mundo e de futebol, e Varginha pode avançar muito, dando condições para que as crianças, para que as escolas possam também ter ações nesse sentido. Agora, para isso, a Prefeitura vai ter que fazer investimentos na melhoria das infraestruturas dos campos de futebol. Nós sabemos que os campos precisam de mais investimentos e também outros investimentos para que as ações que a Prefeitura possa desenvolver para além dessa questão do Boa, agregada a esse projeto do Boa, possa de fato trazer vantagens e dar oportunidades para crianças, para que jovens, para que adolescentes possam praticar o esporte, que tem aí uma conotação também de ser um mecanismo de aprendizagem, um mecanismo de convivência sadia, um mecanismo de evitar com que muitas crianças e jovens fiquem à mercê aí da violência, da marginalidade e sem uma ocupação sadia do seu tempo. Bem, outro assunto também discutido aí nessa primeira reunião, foi uma reunião extraordinária na Câmara Municipal de Varginha, foi também a respeito dos tickets, né, vereadora? Isso. Infelizmente, no final do ano passado, a administração do ex-prefeito Corujinha fez uma opção, por uma questão administrativa, de suspender o pagamento dos tickets. Eu, particularmente, me manifestei contra essa questão por diversas vezes, com o próprio prefeito, com secretários. No meu ponto de vista, foi uma medida que não resolveu o problema da prefeitura, da situação que precisava resolver. Então, não justificava se sacrificar 3.000 servidores com uma medida dessa. E sacrificar também o comércio local com uma medida dessa, porque deixou-se de ter dinheiro circulando no município por conta dessa medida. Então, foi uma medida acertada da atual administração, o pagamento do ticket, e aí a lei foi para a Câmara. Por quê? Porque a concessão que se havia da empresa que fornecia o ticket até o mandato passado, que também o ticket há que se dizer aqui, que foi uma ação que foi implementada pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Varginha, pelo ex-prefeito Mauro Teixeira, porque não existia o ticket de alimentação para os servidores, foi uma ação que foi implementada pelo ex-prefeito Mauro Teixeira na sua administração aqui. A prefeitura, então, não tendo renovado a concessão com a empresa que fornecia o ticket, que era contratada para administrar, para gerenciar essa questão do ticket, então, por conta de não renovar a contratação, então, emergencialmente, agora no mês de janeiro, a prefeitura, para pagar o ticket, precisava de uma autorização da Câmara para poder fazer o pagamento em espécie, em dinheiro, direto na conta dos funcionários. Por isso que esse projeto foi para a Câmara e foi aprovado por unanimidade, porque realmente é uma questão que foi acertada a ação para suprir
essa decisão que foi tomada pela administração anterior. Bem, agora nós temos aqui 7 questões e eu gostaria de saber quais as propostas do vereador aí em relações. Vamos falar primeiro aí quanto às drogas. Infelizmente, nós estamos nos deparando com uma situação aí que parece que nós estamos impotentes diante dessa questão das drogas. Nós precisamos pensar, o Conselho Municipal Antidroga precisaria ser fortalecido, mais fortalecido, para que ele possa ter uma atuação mais eficaz e possa ajudar também a gente a apresentar políticas públicas nessa questão das drogas. Eu participei de um projeto há um tempo atrás, de um trabalho de conscientização nas escolas, de dar palestras nas escolas a respeito das drogas. A Polícia Militar faz bem esse trabalho aqui em Varginha, para evitar que as crianças acabem um dia sendo levadas a experimentar droga e infelizmente, em algumas situações, até se tornar um usuário, um dependente de droga, com o crack aí se alastrando. Então, nós temos esse, na verdade, não existe solução para esse problema, existe um desafio enorme que nós precisamos trabalhar em parceria com a Pastoral da Sobriedade, com os grupos anônimos, com as entidades que trabalham a recuperação dos dependentes aqui em Varginha, com o próprio Conselho Antidrogas, que eu ajudei a reestruturar no mandato passado, juntamente com a vereadora Hassib. Eu assessorei bastante a vereadora Hassib na reestruturação desse conselho, para que a gente possa ter alternativas, temos aqui a Abraço, que faz o trabalho também, ter alternativas e termos condições de enfrentar essa questão. Principalmente, eu acho que a questão das drogas você enfrenta com projetos sociais, com projeto de esporte. Esse projeto, por exemplo, que nós falávamos aqui, do esporte, do futebol agregado ao BOA, é uma ação preventiva. Eu acho que a questão das drogas, sobretudo, tem que se trabalhar na questão da prevenção. Nós temos também da administração, o prefeito Antônio Silva, a proposta de trabalhar a questão da escola integral aqui em Varginha, nas unidades municipais. Esperamos que isso de fato seja implementado. É um desafio muito grande, por conta de aumentar a infraestrutura das escolas, aumentar funcionários, isso vai demandar recursos, mas é uma ação que, se for de fato implementada, nós conseguiremos evitar que muitos caiam nas drogas, porque tirar uma pessoa que já está no mundo das drogas é muito difícil. O esforço, o investimento é algo muito difícil. As medidas precisam ser tomadas de forma preventiva para evitar que as pessoas caiam nesse mundo, que infelizmente é o mundo que leva as pessoas a se destruir por completo e às vezes destruir a própria família, né? E também acabar levando uma sensação de insegurança para a sociedade. Então eu penso que investir na educação com decisão, com determinação, com mais recursos para a educação, é uma medida importantíssima, essencial e que vai ajudar em muito a diminuir essa questão das drogas no nosso município. Bem, vereador, como o vereador vê a segurança da nossa cidade? A Varginha, os índices de segurança, de criminalidade violenta, que sempre são divulgados pela Polícia Militar, são índices muito bons. Nós estamos aí num patamar de tranquilidade. É claro que nós temos problemas em Varginha. Nós não estamos isentos dessas situações. Nós temos hoje um impasse nessa questão da Guarda Municipal. No meu ponto de vista, é uma questão que tem que ser resolvida com urgência. Se a solução é se fazer um convênio entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, como já foi colocado na mídia agora recentemente, então que isso seja feito e que a solução seja dada. Porque o que não dá é para nós vivermos com um trânsito já comprometido pela sua estrutura, como nós já falávamos aqui antes, e sem ter fiscalização. Por exemplo, hoje, quem paga a área azul é a pessoa que tem consciência cidadã e que quer contribuir com projetos da prefeitura, porque sabe que o recurso da área azul vai para os projetos sociais da prefeitura, e aí ela paga. Porque fiscalização hoje da área azul não existe. Se alguém para o carro ali e não quer pagar e vai fazer suas atividades, deixa o carro lá o dia todo e não quer pagar, ninguém está ali para poder fiscalizar, infelizmente. A Polícia Militar, o efetivo dela não pode ser comprometido para poder fazer a fiscalização de trânsito, porque é um efetivo reduzido. Não vamos falar que é outra realidade, porque a realidade é essa, certo? E as ações que são específicas da polícia, que é combater criminalidade, que é trabalhar com essa questão aí, por exemplo, a questão das drogas, onde já existe o tráfico, onde existe já uma criminalidade instalada, aí a polícia precisa atuar com mais força, precisa ter o seu efetivo, a sua corporação liberada para essas ações, para poder coibir essas ações.
Porque se não tiver, daqui a pouco a criminalidade vai começar a tomar conta de certos espaços aqui em Varginha que depois são difíceis de ser tomados, ser retomados pelo poder público. Então, a Guarda Municipal possui um efetivo, tem pessoas treinadas, pessoas capacitadas e poderia estar sendo mais bem aproveitada na questão da segurança. Para que pessoas que são, aí, entre aspas, mendigos, mas que na verdade não são mendigos, muitos vivem nessa situação porque querem viver assim, porque mesmo que se ofereça para ele uma alternativa de fazer uma recuperação, eles não aceitam, fiquem em algumas praças, ameaçando comerciantes, como a gente tem presenciado. A semana passada mesmo eu presenciei uma situação dessa, ameaçando comerciantes, furtando no comércio local, expondo a população a cenas que a população não deveria estar expostas a elas, como situações, às vezes, até mesmo de atentado ao pudor, ao bom comportamento, em praça pública, na área central. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos aí sem a atuação da Guarda Municipal, que fazia um papel extremamente importante, que hoje não faz, por conta de uma decisão judicial que foi tomada lá em Belo Horizonte, tirando da Guarda essas competências. Então, eu acho que a Guarda poderia estar atuando no trânsito, atuando nessas pequenas ocorrências aí de abordagem dessas pessoas, porque seria um ganho para a ação da polícia, melhoraria e liberaria a Polícia Militar para as ações mais específicas e mais voltadas para aquelas que são mais criminalidades mais fortes, e que aí a Polícia Militar poderia atuar porque tem prerrogativa para isso. Educação, vereador. De certa forma, eu já entrei nesse assunto. No meu ponto de vista, assim, na questão da educação infantil, são duas questões que, na minha opinião, precisam ser feitas. Universalizar o atendimento, ou seja, toda criança ela tem que ter a sua vaga garantida na creche, independente de qualquer coisa. Então, nós precisamos ter mais creche, ter mais profissional. Sei que para isso precisa de ter mais dinheiro também, tem que ter mais recursos. Então, a educação precisa ser universalizada. É inconcebível uma criança ficar na fila de espera. Hoje nós temos uma fila de espera grande, aí pessoas ficam andando em gabinete de vereadores, andando no Ministério Público, andando no Conselho Tutelar, correndo atrás para poder ver se consegue um caminho para conseguir uma vaga em creche. O que não deve, isso aí é direito da criança. A criança deveria ter, de fato, sua vaga garantida. Nós precisamos trabalhar a perspectiva de avançar. É claro que precisa ter um planejamento para isso, para que todas as crianças possam, na sua idade específica, serem colocadas na creche, porque ali ela vai ter todas as outras condições de aprendizagem desenvolvidas. E outra questão, aquela questão da escola integral que eu falava anteriormente. Eu acho que a cidade tem que pautar essa questão e nós temos que bater firme em cima disso e programar também para que a gente possa avançar na questão da escola integral aqui em Varginha, aumentando aí a carga horária de permanência das crianças nas escolas, não só pela questão de estar ali, mas pela questão que aí você tem condição de desenvolver outras ações, como artes, como idiomas, outras línguas, outras formações da filosofia, por exemplo, da outras formações, da introdução de cidadania, da Constituição Federal, enfim, da mais capacidade, da mais condição de formação para essas crianças, para que elas possam também ter mais oportunidades na vida depois. Bem, vereador, como o vereador vê a saúde da nossa cidade? Nós temos, na verdade, assim, um conflito em relação à saúde. Se nós analisarmos os índices, por exemplo, pegar os índices de análise da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro em relação à questão da saúde em Varginha, o melhor índice que nós somos avaliados é a questão da saúde, é 0,9, 9,1, 0,91, de 0 a 1. Então, assim, é o melhor índice que nós temos na avaliação, mas ainda é insuficiente o que a gente percebe no dia a dia, porque a gente percebe a população sempre reclamando de demora de atendimento, às vezes de mau atendimento, da qualidade do atendimento, para fazer um exame, para fazer uma consulta, se é uma consulta de especialidade se torna maior, então precisa avançar. A estrutura que nós temos em Varginha é uma estrutura muito boa. Nós temos o Hospital Bom Pastor, que oferece um trabalho muito bom, temos o Hospital Regional também aqui, como eu já disse, que perde esse conflito com o Estado, mas quem subvenciona o hospital para o custeio do hospital, na sua maior parte, é o município, é a Prefeitura de Varginha. Temos a UPA, que foi uma grande conquista do governo do prefeito Corujinha,
que foi construído dentro do governo do prefeito Corujinha, foi equipada e foi colocada em funcionamento dentro da gestão do prefeito Corujinha. Então, assim, foi uma grande conquista do Dr. Fausto Geraldelli, que era o secretário de Saúde. Temos as unidades de saúde, e aí nós temos aí, parece que 5 unidades para serem construídas, com recurso já garantido para a prefeitura construir essas unidades básicas de saúde, né, que são as antigas policlínicas. E precisamos avançar na questão dos PSFs, para que a cidade possa ter 100% de cobertura dos PSFs. No início da administração do prefeito Corujinha, eram 8 equipes de PSF. Ao final da administração, eram 17, 18 equipes. Parece que Varginha precisa avançar até 25 equipes para poder dar cobertura de 100% da cidade. Porque aí você tem uma saúde básica, um atendimento básico, que vai evitar, muitas vezes, aquelas filas enormes que se tinha antigamente no pronto-socorro do Bom Pastor, e que hoje está um pouco mesclado lá na UPA. Precisamos acompanhar também o funcionamento da UPA para que ela possa continuar funcionando bem e atender a população. A UPA é uma excelente unidade de atendimento que nós temos em Varginha, dotadas de médico, de capacidade de exames e de alta capacidade de resolução. Assim, então, nós precisamos avançar para que a população de Varginha possa ter uma saúde que seja um atendimento rápido e de qualidade, porque quando se trata com a questão de saúde, o que a pessoa quer, e é natural que queira, porque a vida que está em jogo, é que ela seja atendida rapidamente e com qualidade. Então, esse é o desafio que está colocado. Muito já foi feito, precisamos avançar. Bem, vereador, nós já falamos de esportes, falamos a respeito do gol. Agora eu gostaria de saber ainda de esportes e lazer, mas um esporte local. Como o vereador vê essa questão aí do esporte local, lazer aí da nossa cidade? Odair, se for implementado o que está no projeto do convênio com Boa, 1.500 crianças fazendo atividade de esportes nos bairros da cidade, nas regiões da cidade, nós já teríamos avançado muito. A CEMEL, ela tem que dar continuidade ao que tudo que já foi construído na CEMEL nesses 12 anos, porque até então a CEMEL não existia, ela foi construída nessa gestão, nos 12 anos de administração do PT aqui em Varginha. E se nós conseguirmos fazer a CEMEL avançar de forma que ela possa ir para os bairros da cidade, agregando a esse projeto aí do futebol, outras atividades nos bairros, aproveitando as quadras dos bairros, aproveitando as quadras das escolas para as atividades abertas dentro da escola para a comunidade, eu creio que nós também estaremos dando uma boa resposta a essa questão e ajudando a resolver tantas outras coisas, complementando a educação, porque o esporte também ele tem essa dimensão de ser um complemento para a questão da educação, da formação, evitando que essas crianças fiquem à mercê das drogas e aí de outras situações que não são boas e que não vão ajudar a construir um futuro melhor para essas crianças. Então, na minha perspectiva, efetivar o que já está no projeto com Boa, na questão social, que é essas 1.500 crianças praticando o esporte, o futebol, e ampliar as ações da CEMEL e descentralizar, levar as ações da CEMEL para os bairros da cidade. Bem, vereador, outra questão que é bem questionada aqui na Rádio Princesa pelos ouvintes, eu vou aproveitar esse momento para fazer essa pergunta ao vereador. Como o vereador vê o transporte coletivo em nossa cidade? Olha, precisa melhorar, com toda certeza. A empresa Autotrans, ela precisa ter uma programação discutida com a prefeitura, discutida com o Demutran, que é o departamento responsável de acompanhar as ações da Autotrans, porque a Autotrans, ela é uma concessionária de um serviço público, ela presta um serviço para a população com autorização da prefeitura. Esse precisa melhorar. Eu vejo o seguinte, precisa melhorar a questão da integração dessa malha. A população pede muito a questão de passe integrado para que as pessoas possam pagar um passe, descer num determinado terminal e trocar de ônibus sem ter que pagar uma segunda passagem. A passagem de Varginha hoje é a segunda maior passagem do sul de Minas. Durante muito tempo, Varginha era, se compararmos com as 3 maiores cidades do sul de Minas, que aí assim, sempre quando se vai comparar, você tem que comparar com Poços de Caldas e Pouso Alegre, e colocar Varginha nessa comparação, porque são as cidades que têm o mesmo patamar, basicamente com poucas variações em termos de população. Então hoje em Poços de Caldas o preço da passagem é R$ 2,80. Em Pouso Alegre é R$ 2,65 e aqui em Varginha R$ 2,70. Então Varginha está em segundo lugar, está à frente de Pouso Alegre no que diz respeito ao preço da passagem de ônibus. Precisa melhorar
essa questão pelo valor que está sendo pago pela população. Essa questão da integração é importante. A questão da pontualidade dos ônibus, há muita reclamação da população em relação a isso, que os ônibus não cumprem horário. Na verdade, assim, precisa ter, eu já várias vezes também propus isso lá na Câmara, que nos pontos principais fosse colocado lá os horários dos ônibus para que a população possa saber qual é o horário. E um telefone para a população ligar e reclamar do descumprimento do horário. Então, acho que a questão da qualidade, a questão da pontualidade do atendimento vai dar uma confiança maior da população em relação ao transporte coletivo. E vai até aumentar o fluxo, porque as pessoas vão saber, não, o ônibus passa tal horário, então vão de ônibus. Porque quando você está na espera e não sabe quanto tempo vai demorar, então acaba ficando uma situação angustiante. Então precisa melhorar muito. Outra questão que tem acontecido é a questão desse recadastramento dos usuários, entrega de passe, que estava sendo feito ali no prédio da Lisa Fenossi. Eu particularmente não concordo da forma como está sendo feito. Por quê? Porque está deixando a população do lado de fora, na rua, exposta à chuva ou ao sol, enfrentando uma fila para poder ser atendida lá naquele escritório do Autotrans. Sei que hoje, a partir de ontem, já não está mais lá esse atendimento. Levaram o atendimento para dentro da empresa. Até quero visitar lá para ver como que está essa questão. Mas é preciso melhorar esse atendimento, humanizar mais, principalmente o atendimento para a pessoa idosa, o atendimento para a pessoa deficiente, aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, para que essas pessoas também possam ter uma qualidade de atendimento no transporte coletivo e terem segurança em utilizar o transporte aqui em Varginha. Vereador, o vereador não acha que contratar, vamos dizer assim, mais uma empresa de ônibus, isso não iria ajudar? Eu penso que sim. Qual que é o impedimento hoje em relação a isso? Que a concessão que foi feita a não ser que seja feito um rompimento contratual com a Autotrans. Porque a licitação que foi feita, existe um contrato feito com a Autotrans que tem um prazo de vigência, que eu não me recordo agora qual que é o prazo, somente ao fim desse contrato. Quando foi feita a licitação, na verdade, eram dois lotes de licitação, que poderiam ter sido duas empresas vencedoras, mas acabou que uma empresa só foi a vencedora. E aí acabou que ficou tudo em uma empresa só. Poderia ser uma forma de tentar estimular uma concorrência também no município, mas que isso só poderá ser efetivamente realizado após o final do prazo da concessão que foi dada à Autotrans. Bem, vereador, para a gente finalizar aqui essa entrevista de hoje, eu gostaria que o vereador falasse agora do meio ambiente. Duas questões, sim, da questão do meio ambiente que são colocadas aí, que eu acho que a Câmara vai ter que discutir isso. A Prefeitura provavelmente deve mandar um projeto para a Câmara, acho que rápido até. Em relação à operação do aterro sanitário, nós temos um aterro sanitário que está construído, mas que não está operando, porque a Prefeitura, não sei qual que vai ser a decisão do atual prefeito, mas na gestão passada tinha encaminhado um projeto para a Câmara para que autorizasse a Prefeitura a fazer um convênio com o Governo do Estado e o Governo do Estado pudesse operar esse aterro sanitário, provavelmente através, na época, o encaminhamento era através da Copasa. E é bom que se diga que na época não havia nenhuma previsão de cobrar, de taxa, de transferir esse custo para a população. Seria custeado isso pelos próprios cofres da Prefeitura. Então, vamos ver como que vai ser a proposta da atual administração. Precisamos colocar o aterro sanitário para funcionar e desativar o local onde que funciona o nosso aterro controlado. Muitas pessoas chamam de lixão, nosso aterro controlado, e transferir essa operação lá para o nosso aterro sanitário, que vai estar mais dentro das normas ambientais. Essa é uma questão. Outra questão é preciso implementar em Varginha, tentar resgatar a questão da coleta seletiva, que hoje não funciona em Varginha, para que a gente possa também até fazer um uso do aterro sanitário de forma mais adequada e aumentar a vida útil do aterro, porque se você faz a coleta seletiva, você diminui a quantidade de resíduos que é depositado ali no aterro e aumenta a vida útil do aterro. Então, essas duas questões em relação ao meio ambiente são cruciais, são fundamentais. E aí depois, além dessas questões, trabalhar mais essa questão dos parques da cidade, das praças das cidades, dos jardins da cidade, de forma que a cidade possa ter mais verde e isso ajudar também na qualidade de vida, na medida que vai fazer com que nós tenhamos um ar melhor para respirar aqui no município de Varginha. A questão das limpezas, das ruas, das praças, a questão da coleta do lixo funcionando bem. Então, tudo isso
Foi elaborado no mandato passado também o projeto de destinação de resíduos sólidos no município. A questão dos resíduos de construção também é preciso fazer acontecer um projeto que já estava encaminhado para a destinação dos resíduos de construção. E uma outra questão importante que foi solucionada pela administração passada foi a questão do descarte dos pneus usados, que antes eram descartados lá no aterro controlado, lá no lixão. E eu acompanhei de perto, porque tinham várias denúncias acontecendo no Facebook, e eu fui pessoalmente verificar, porque haviam denúncias que os pneus eram queimados lá, gerando aí uma degradação ambiental muito grande. E nós conseguimos, com o ex-secretário Leão Miranda, e também com a participação do ex-secretário e hoje vereador Rômulo, o prefeito Corujinha, tirar aqueles pneus lá do aterro e levar para um barracão ali no bairro Santa Terezinha. De tempo em tempo esses pneus estavam sendo levados para uma empresa fora de Varginha que estava dando destinações de reutilização. Então, são ações, tudo dentro de um projeto, de um planejamento de destinação dos resíduos para que nós possamos ter uma cidade mais limpa, mais saudável e com mais qualidade de vida para todos. Bem, vereador Rogério Bueno, agora a sua mensagem à população de Varginha. Pedir à população que juntos nós possamos, cada um dentro do seu papel, dentro da sua função, trabalhar, fazer de Varginha uma cidade melhor, acreditar que nossa cidade é uma cidade excelente para se viver. Quem vive aqui em Varginha, eu já tive a oportunidade de morar em outras cidades, para mim Varginha é uma cidade excelente para se viver e com certeza juntos nós vamos realizar um bom trabalho na Câmara Municipal e também esperamos que o prefeito faça um bom trabalho lá no Poder Executivo e que nós possamos ter uma cidade melhor para se viver, com mais segurança, com mais saúde, com mais educação, uma cidade onde as pessoas possam ter mais tranquilidade. E quero aqui colocar à disposição o meu mandato, a Câmara Municipal, as pessoas que quiserem conversar, dialogar, apresentar suas críticas, que são críticas para ajudar também, eu estou à disposição lá na Câmara Municipal. É só entrar em contato lá no telefone da Câmara, 3219-4757, pedir para poder agendar um horário e atenderei a todos lá com o maior prazer, para que juntos nós possamos fazer a nossa cidade melhor. A cidade só será melhor se todos nós nos comprometermos em fazer com que ela seja melhor. Não é o prefeito que vai resolver todos os problemas da cidade, não é nenhum vereador que vai resolver todos os problemas da cidade. Juntos, todos nós poderemos fazer a cidade ser uma cidade mais feliz, uma cidade melhor para todos. Ok, bem, Rogério, eu agradeço a sua participação e está sempre à disposição os microfones da Rádio Princesa do Sul, ao vereador e também à Câmara Municipal de Varginha. E eu que agradeço e mais uma vez quero reiterar o que eu disse no início. Parabenizar você, Odair, e a rádio por essa oportunidade de exercício da democracia. É bom que se diga que em algumas épocas do nosso país, jamais um vereador, um prefeito, alguém poderia utilizar um canal de comunicação com essa liberdade que nós usamos hoje. É porque nós vivemos em um país democrático, que foi conquistada essa democracia, a luta ao sangue derramado de muitas pessoas. Nós temos aí uma comissão da verdade nacionalmente instituída para poder levantar o histórico desse período do nosso país. Então, nós temos que nos sentir muito felizes de podermos viver essa democracia, no qual as pessoas podem manifestar suas ideias, manifestar suas opiniões e fazer esse diálogo franco, sincero, aberto com todos. Então, agradecer aqui a você, a todos os ouvintes e também aqueles que eventualmente estejam nos vendo aí pelos meios virtuais de comunicação. Ok, Rogério, muito obrigado.